Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penaforte Fadu. Quando Deus decide remover a nossa humilhação. Lemos em Josué, no capítulo 5, a partir do versículo 1, e sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desta banda do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passamos, derreteu-se-lhes o coração e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedras e circuncidou aos filhos de Israel em Gibeate, Aralote. E foi esta causa porque Josué os circuncidou todo o povo que tinha saído do Egito. Os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho depois de saírem do Egito, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho depois de terem saído do Egito haviam circuncidado, porque por 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto até se acabar toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais, dar-nos terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos, a estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje resolvi e removi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó, e comeram do trigo da terra do ano antecedente ao outro dia depois da Páscoa, pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs
em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua, e chegou-se Josué a ele e disse-lhe: tu és dos nossos inimigos? E disse ele a Josué: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra, e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim como havia escutado. Portanto, meus amados e queridos irmãos, quando Deus decide remover a nossa humilhação, é Deus que toma a posição. Tudo quanto pomos nas mãos do Senhor, tudo quanto pedimos para que Deus esteja conosco na peleja, na situação, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Portanto, este texto da Bíblia revela o momento em que o Senhor removeu a humilhação, removeu a vergonha, removeu o opróbrio do seu povo. Ao chegar a Gilgal, nas campinas de Jericó, a porta de entrada para a terra prometida, o Senhor removeu a miséria, a vergonha e a humilhação do seu povo. O enigma, na verdade, é que da escravidão e esse enigma, esse pesar da escravidão no Egito, que havia do Egito sobre o povo, Deus removeu. Israel não será mais um povo sem pátria. Agora ele recebe uma pátria pela sua própria fé. Agora teria o seu próprio território e prometido pelo Senhor de toda a terra. Deus remove com certeza a nossa humilhação, a sua humilhação, a minha humilhação, a nossa humilhação. Os egípcios pensavam que Israel continuaria carregando aquele opróbrio da escravidão. Deus, porém, removeu a humilhação do seu povo ao cumprir a promessa de dar-lhe uma terra que emana leite e mel e torná-lo uma nação livre e independente. Em Isaías capítulo 61 e versículo 7, Deus faz a promessa de remover a humilhação do seu povo, dizendo: por vossa dupla vergonha e afronta exultarão pela vossa parte, pelo que na vossa terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Em Joel capítulo 2 e versículo 26 e 27, o Senhor completa a alegria do seu povo com uma promessa de remover definitivamente a humilhação dos israelitas, e comereis fartamente e ficareis satisfeitos e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado, e vós sabereis que estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus e ninguém mais. E o meu povo não será envergonhado para sempre. Com certeza,
existe um ponto final na situação. Com certeza existe uma mudança de quadro na história em nome de Jesus. Em Sofonias, capítulo 3 e versículo 14 e 15, o Senhor diz ao seu povo: canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Então Deus muda o quadro, a história, e põe um final na situação. Deus transforma a nossa humilhação em exaltação. O próprio Deus permite alguma humilhação em nossa vida para depois exaltar-nos. Às vezes, Deus nos exalta no próprio lugar em que nós fomos humilhados, para que todos vejam que a sua glória em nossa vida é real, é presente. Em Tiago, capítulo 4 e versículo 10, o apóstolo Tiago escreveu: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Em 1 Pedro, capítulo 5 e versículo 6, o apóstolo Pedro exortou claramente: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Portanto, te humilha e serás exaltado. Portanto, reconhece, portanto, tem paciência, portanto, levanta a cabeça, porque Deus tem a vitória. Em Isaías, capítulo 54 e versículo 4, o Senhor prometeu que o seu povo não sofreria mais humilhação. Não temais, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Portanto, Maria, a mãe de Jesus, definiu bem no seu cântico o que o nosso Deus faz depois dos tronos, os poderosos, e elevou os humildes. Deus, Ele humilhou depois dos tronos os poderosos e elevou, exaltou, ergueu os humildes, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. O Senhor do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo.